Vamos lá, galerinha. Nós aqui de novo para nossa quarta semana, mano. E agora de novo, né? Nossa vinheta. Só tem essa vinheta, então é ela. Luz, câmera, ação. Galera, vamos lá. De novo, nossa quarta semana. E nessa semana a gente vai trabalhar isso daí. Então, galera, vocês observaram aí. A gente agora está na quarta semana. E nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de conservação da massa, lei das proporções constantes, transformações químicas e alguns tipos de reações químicas, tá? Então, essa semana a gente vai trabalhar isso daí. Quando a gente já vem aqui no nosso primeiro slide, a gente já entra na lei da conservação da massa, ou também conhecida como lei de Lavoisier, que foi a pessoa que estudou as leis, é considerado o pai da química, até porque nessa época que a química deu uma deslanchada. Então, Lavoisier, fazendo alguns experimentos em um ambiente controlado, vou até colocar o próximo slide, que tem a imagem desse experimento dele, ele fez vários experimentos em um ambiente controlado. Nesse experimento, ele percebeu algo interessante. Ele percebeu que a massa no início da reação em um sistema fechado era a mesma no final. Então ele percebeu que a massa se conservava durante um processo de reação química. Isso se esse ambiente fosse fechado, que era o que ele estava observando. Então ele fez alguns experimentos controlados e ele percebeu isso. Tanto é que surgiu aquela famosa frase, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por que ele fala nada se perde, nada se cria? Porque não entra matéria e nem sai matéria em um ambiente controlado. O que acontece em uma reação é uma transformação. Na verdade, é uma recombinação dessas ligações, dessas substâncias, tá? E aí, quando a gente observa que a reação, uma reação básica é essa, tá? Eu tenho reagentes antes da seta. Então, antes da seta é reagente. Aqui, no caso, o reagente A mais B, tá? Poderia ser só A, poderia ser só B, ou poderia ser A, B e C, tá? Independe aqui a quantidade de reagentes. Depois da seta, a gente tem os produtos. Nesse caso específico, C é produto, D é produto. Então, o que está antes da seta é considerado como reagente da reação. Depois da seta, é considerado produto de uma reação. E o que ele observou foi isso aqui, ó. A massa do reagente A mais a massa do reagente B era igual à soma da massa do reagente C e da massa do reagente D. Então ele percebeu que a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos. Por isso que foi considerada a lei da conservação da massa, que a massa se conserva em uma reação química, tá? Conhecida como lei de Lavoisier. Para a gente observar a aplicação dessa lei, vou colocar um exemplo aqui, ó. A gente tem uma reação hipotética, uma reação onde H2, hidrogênio, mais oxigênio, formando a molécula de água. A gente tem esse quadro, que é até o quadro básico utilizado quando você está trabalhando esse tipo de exercício, esse tipo de lei. Então, a gente tem aqui algumas quantidades de massa de alguns dos participantes e tem outros sem a quantidade. Sabendo a quantidade de alguns participantes, eu consigo descobrir o outro, aplicando a lei de Lavoisier. Porque a lei de Lavoisier fala que a massa dos reagentes, quem é reagente aqui, ó? A seta está aqui, então antes é reagente, então hidrogênio e oxigênio é o reagente, o produto é a água. Então a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, nesse caso só tem um produto, que é a água. Então se eu observo essa primeira linha, o A vale quanto nesse caso? Aplicando a lei de conservação da massa. Ora, se o reagente é tudo isso daqui, quanto que eu tenho de reagente? 16 gramas mais 2 gramas. Então, no total, eu tenho 18 gramas de reagente. Automaticamente, para conservar a massa dos reagentes tem que ser igual ao do produto. Se eu só tenho um produto, então esse meu produto tem que ter massa equivalente a essa soma, que é 18 gramas. Então, se a gente passa aqui, eu fiz foi voltar, vamos lá? Se a gente passa aqui, na verdade, 18 gramas, que é o valor do A. Então, para a lei de conservação da massa, esse valor A tem que ser 18 gramas. Agora, vamos lá, na segunda linha, se eu observo o B, tem como eu descobrir esse valor de B? Tem. Se eu aplicar a lei da conservação da massa, eu sei que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Eu sei o valor dos produtos, não sei? Quanto que vale o produto? 180. Dos reagentes, eu sei uma parte, 160. Então, vamos lá.
Os dois aqui tem que dar quanto? A massa do produto, que é 180. Então, quanto que tem que ser B para somar com esse 160 para dar o quê? O 180. 20 gramas, concorda? 20 gramas com mais 160 vai dar quanto? 180. Então, se a gente observar, o B tem que valer 20 gramas. 20 gramas mais 160 gramas dá 180 gramas, que é justamente para aplicar a lei de conservação da massa. Se eu observo o C, da mesma forma, 1 mais C tem que ser igual a o produto, que vale quanto? 9. Então, se eu olho, quanto que eu tenho que colocar aqui no C, para, somando com 1, dá quanto? 9. Então, aqui tem que valer 8, tá? Então, aqui tem que valer 8 gramas. A mesma forma, você consegue aplicar aqui na última. A última, eu sei que um dos reagentes é meio, 0,5 gramas. O outro reagente vale quanto? 4,5 gramas. Eu sei que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, o produto vale quanto aqui nesse caso? Tem que valer o quê? Essa soma. Então, aqui a gente tem de produto 4,5, tá? Então, a aplicação da lei de Lavoisier, ela é baseada nisso. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos, independente da quantidade de participantes, tá? Eu poderia ter aqui 3 participantes como reagente, como poderia ter mais 1 ou mais 2 aqui como produto, tá? A quantidade de reagentes que você tiver, a soma deles todos tem que ser igual à quantidade de produtos que tiver. Não importa quantos, tá? Se tiver 3, 4, 5, você vai somar todo mundo. E a soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos para validar a lei de conservação da massa. Agora a gente vai passar para uma segunda lei, que é a lei das proporções constantes, dada por Proust, tá? Proust também fez algumas reações, fez alguns experimentos em cima de massas, tá? Então ele relacionou e ele percebeu que em uma reação química acontecia a proporção constante. Como assim proporção constante? A reação ela se comportava sempre na mesma proporção. E essa proporção era constante. Então vou colocar a ideia da lei dele aqui, ó. A ideia da lei dele era baseada nisso aqui, ó. A gente tem uma reação hipotética, tal como a de Lavoisier, A mais B, gerando C mais D. Então tem reagente e produto. O que ele percebeu? Que em uma reação química, a relação que acontecia com a outra reação era de proporção definida, fixa. Então, em uma certa reação, ele usava massa de A, massa de B, massa de C, massa de D. Quando ele fazia uma próxima reação, ele percebia que se ele usasse uma massa diferente, essa relação de massa diferente era a mesma da anterior. Então, a razão da massa inicial com a massa final, no caso de uma outra reação, era constante. A massa de A com a massa linha de A, que era uma segunda reação, era igual à massa de B, dividido, né, pela massa linha de B, que era igual à massa de C, dividido pela massa linha de C, que era igual à massa de D, dividido pela massa linha de D. Então, ele percebeu que em uma reação para outra, mesmo que você variar as massas, a relação de proporção é constante. Professor, eu não entendi o que é essa relação de proporções constantes. Aí eu vou facilitar a sua vida. Vou lá para sua mãe ou para sua avó. Quando ela vai preparar um bolo, ela segue uma receita, concorda comigo? Né? Na receita, você tem lá a quantidade dos ingredientes. 3 ovos, a caixa de farinha lá, o leite, uma xícara de leite. Então, tem a quantidade de cada participante daquela reação específica que é para preparar um bolo. O que é proporção constante nesse sentido, usando o seu cotidiano? Eu quero fazer um bolo para uma quantidade de pessoas maiores, porque lá tem uma quantidade de bolo X, mas eu quero dobrar aquela receita, eu quero fazer o dobro daquela receita. O que eu tenho que fazer com a quantidade de cada participante? Eu posso aumentar só os ovos? Ah, tem mais ovos lá em casa, ao invés de colocar 3, vou colocar 6, mas tem pouco leite, eu vou manter a mesma quantidade de leite. Vai dar certo? Não vai. O bolo não vai sair da mesma forma porque você não manteve as proporções constantes. Então, para a reação acontecer da mesma forma, você tem que seguir as proporções constantes. Por isso que quando você vai preparar um bolo, você tem que seguir a receita. Você pode aumentar a receita e pode diminuir a receita. Às vezes eu não quero preparar um bolo
desse tamanho. Eu quero preparar metade dessa receita. Aí o que eu faço com todos os participantes? Todo mundo vai ser pela metade. Se eu quero dobrar uma receita, eu vou duplicar todo mundo. Eu não posso duplicar só um ou outro. Para a receita acontecer da mesma forma, eu tenho que duplicar todo mundo. Mesma coisa se eu quiser triplicar uma receita. Eu vou ter que triplicar todos os participantes. Eu não posso triplicar só um ou outro, porque senão a reação não vai acontecer da mesma forma. Então isso, Proust conseguiu perceber. Ele percebeu que as reações aconteciam em uma proporção constante, tá? Vamos aplicar essa lei aqui no exercício, no exemplo, que aí fica mais fácil a gente entender. Ó. Coloquei um outro exemplo hipotético, no caso aqui, nitrogênio mais hidrogênio formando NH3, que é amônio. Então, se eu observo isso daqui, tem como eu descobrir esses valores que está aqui? Que não tem, essas letras, tem como eu descobrir essas letras? Se você observar, na primeira linha, eu posso aplicar a lei de quem? De Lavoisier. A lei de Lavoisier eu vou usar para aplicar aqui nessa primeira linha. Na terceira, na segunda, terceira e quarta, eu consigo aplicar a lei de Lavoisier? Sim ou não? Não consigo. Por que eu não consigo? B mais C é igual a 170, que é o meu produto. Não tem como eu saber. São duas incógnitas. D mais E vale 8,5. Também não tem como eu saber. Se eu pego aqui, ó, 60 mais um determinado valor que eu chamei de F é igual a G. Tem como eu descobrir? Não tem. E aí, como é que eu descubro esses valores? Usando uma relação de proporção constante. Porque eu sei que para a reação acontecer da mesma forma, ela tem que ter a mesma proporção. Então, se eu pego aqui, ó, 28 mais 6, eu sei quanto que é esse camarada, né? E dá 34. Por que dá 34? Porque eu sei que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. No caso, eu só tenho um produto, então a soma dos reagentes vai ter que ser isso aqui. E aí, se a gente observa, 34 gramas. 28 mais 6, 34 gramas. Agora, dessa reação, eu consigo tirar todas as outras proporções. Exemplo, dessa primeira, eu consigo puxar e responder essa última. Por que você escolheu ela? Se eu olho aqui, ó, esse 60 tem relação com esse 6? Tem. O que aconteceu desse 6 para esse 60? Ele está aumentando, não tá? Se aqui está aumentando, do 28 para o F tem que aumentar na mesma proporção. Do 34 para o G tem que aumentar na mesma proporção para valer a lei de Proust. Então, o que você precisa saber? Você precisa relacionar um valor que você sabe com uma reação que você conhece. Então, se eu sei esse valor, sei essa equação, qual é essa relação? E aí, se você observar, a relação aqui está em quantas vezes? 10 vezes, né? Então, se eu passo aqui, ó, você vê que essa relação está 10 vezes. Se essa relação está 10 vezes, quer dizer que daqui para cá tem que ser 10 vezes mais. Então, 6 vezes 10, 60. Então, 34 vezes o mesmo 10, porque eu vou aplicar o mesmo índice, 340. 28 vezes 10, aplicando a mesma proporção, 280. E aí eu consegui resolver essa equação. E se eu quiser ter certeza se ela está certa ou errada, eu posso aplicar a lei de Lavoisier de novo. A lei de Lavoisier diz que a soma desses dois tem que dar esse. E se você somar 280 mais 60, vai dar 340, tá? Agora, observe outra coisa. Eu posso avaliar aqui, fazer uma relação, ó. 8,5, 34, 340. 340, 170. Opa, aqui tem uma relação boa, não tem? Qual é essa relação? Eu sei que daqui para cá tá o quê? Aumentando ou diminuindo? Tá aumentando ou diminuindo? Diminuindo. 340 está reduzindo para 170. Então, quer dizer que esse 60 vai reduzir para um valor que eu não sei, que é C por enquanto. E esse 280 vai diminuir para um valor que eu chamo de B por enquanto. Galera, 340 dividido por quanto que dá 170? E aí? Por 2, não é isso? Então, se eu pego aqui, ó, essa relação é a divisão por 2. Então, quer dizer que 340 dividido por 2 deu 170. Então, a mesma coisa vai ter que acontecer nas outras. 60 dividido por 2 deu 30. 180 dividido por 2 deu 140. Aí eu descobri mais essa linha. Agora, como que eu descubro essa linha?
eu vou ter que relacionar quem eu sei com os outros. Eu posso relacionar esse 8,5 com 340, com 170, com 34. Eu vou observar ele com qual é mais fácil. Tanto é que eu observei isso aqui. 10 vezes era fácil, eu descobri 340 para 170, eu percebi que era divisão por 2. E se a gente observa essa divisão aqui, ó, tá por 4, ó. 34 dividido por 4 dá quanto? 8,5. Então, essa mesma divisão que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer aqui também, ó. Então, 6 dividido por 4, 1,5. 28 dividido por 4, 7. Beleza? E aí eu posso usar a lei de Lavoisier novamente. 7 gramas mais 1,5 gramas dá quanto? 8,5. Então, quer dizer que está dando certinho aqui. Tá aplicando tanto a lei de Proust, de proporção, quanto a lei de Lavoisier. Tá? Então, só para recapitular. Se você conhece uma reação, com ela você consegue fazer várias outras se você manter as proporções constantes. Da mesma forma lá que você for preparar o seu suco, um exemplo. Você tem lá a receita do seu suco, lá naquele pó lá. Esse pozinho vale, produz, né? Prepara 2 litros de suco. Eu sou obrigado a fazer 2 litros sempre? Não. Se eu quero fazer 1 litro, eu vou usar metade do pozinho. Se eu vou usar fazer só um copo, eu vou fazer uma relação, uma regrinha de 3 e vou usar só o que precisa para aquele copo. Então, com a regra principal, você consegue fazer outras reações em outras quantidades, desde que você observe a proporção constante. Porque só vai acontecer da mesma forma se você seguir a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, tá? Agora observe o seguinte aqui, a gente vai falar um pouquinho de excesso, reagente em excesso. Nessa primeira linha, eu tenho aqui, ó, hidrogênio, 2 gramas, oxigênio, 16 gramas, formando 18 gramas. Lei de Lavoisier, batendo certinho, não é isso? Agora, se eu observe nessa segunda, daqui para cá, o que eu fiz? Eu fiz essa mudança aqui, ó. Um dos reagentes eu dobrei, no outro eu não dobrei. Se eu dobrar de um reagente e não dobrar do outro, o que vai acontecer? Um vai ficar em excesso. Porque se você observar, formou 18 gramas. Só que aqui tinha quantos? 4 gramas. Só que se você perceber, para acontecer isso aqui, usa quantas gramas? 2. Então quer dizer que aqui ficaram em excesso de 2 gramas. Tá? Então, se você pegar e aumentar um dos participantes, colocar em excesso, a reação acontece, só que sobra parte desse seu excesso. Tá? Vai acontecer de sobrar parte desse excesso. A mesma coisa se eu uso esse outro exemplo aqui. Ó. Nesse outro exemplo, eu mantive os 2 gramas de hidrogênio, só que do oxigênio, o que eu fiz? Eu dobrei de oxigênio, coloquei 32 gramas. Se eu coloco mais de um reagente, vai produzir mais? Não. Porque eu tenho esse outro, que vai ser chamado de limitante, que a gente vai estudar lá na frente, que está limitando a reação química. Tá? Então, ó, se eu dobro só um, não adianta. Para as coisas acontecerem da mesma forma, eu tenho que seguir a lei de proporções. Então, se eu aumento a quantidade de um participante, eu tenho que aumentar o do outro participante na mesma proporção. E aqui, a gente percebe que ficou sobrando, ficou um excesso. Quanto de excesso tem aí? 16 gramas de excesso. Tá? Então, ficou 16 gramas de excesso. Agora, vamos passar para a parte de reações químicas aqui. Ó. Se a gente observa aqui na próxima, a gente entra agora na parte de reações químicas. Reação química são processos que transformam uma ou mais substâncias chamadas de reagente, foi o que a gente já falou, em outras substâncias chamadas de produtos. Dizendo que uma reação química promove mudança na estrutura da matéria. Então, a reação química é isso, é você pegar várias substâncias, né, uma ou mais, que é chamada de reagente, misturar elas de tal forma que ela reaja entre si e vai se transformar em um novo produto, uma nova substância, tá? E aí a gente diz que essa estrutura da matéria é modificada. Como que eu observo que aconteceu uma reação química? Alguns índices indicam reação química. Se eu pego aqui, ó, liberação de gás é um item que indica que está acontecendo uma reação química. Então, se está tendo liberação de gás, quase que 100% que está tendo uma reação química naquele processo. Efervescência,
também está tendo reação química. Precipitação, que é a formação de um sólido. Você mistura dois líquidos e forma um sólido. Precipitação é resultado de produto, tá? Mudança de cor também, quando tem mudança de cor de um certo material, reação química, indício de reação química. Ou absorção ou liberação de energia, seja ela calor, seja ela por eletricidade ou por luz. Então, cor, eletricidade ou luz pode provocar a reação química, tá? Ou liberação de uma delas, você consegue indicar que houve uma reação química. Agora, existem alguns tipos de reações químicas que a gente vai trabalhar agora. A primeira reação é a reação chamada de síntese ou adição. Como é que é ela? São reações onde dois ou mais reagentes se combinam para formar um único produto. Então, se eu estou fazendo a reação de síntese ou adição, eu vou ter sempre isso aqui, ó, A mais B, formando uma substância só, que é a união desse A mais B, uma combinação desse A mais B. Poderia ter A, B e C aqui no reagente? Poderia. Eu posso ter A, B e C formando um só, que é quem? A combinação do A, B e C tudo junto. Então, teria o C aqui junto. Tá? Então, se eu tivesse um C aqui mais, esse C entraria junto aqui numa molécula só, numa estrutura só. Um único produto. Tá? Então, toda vez que você observar isso, que é vários reagentes, dois ou mais, combinando em um produto só, eu chamo essa reação do tipo de síntese ou adição. Eu posso ter mais ou menos o contrário disso. O que é o contrário disso? É a decomposição ou análise. O que é a decomposição ou análise? Eu vou pegar um único reagente, então só tem um reagente, tá? Esse único reagente, ele vai ser decomposto em dois, ou às vezes três. Eu posso ter aqui um composto que tem A, B e C. E esse A, B e C é o único reagente e ele está vindo a forma A, B e o C aqui separado. Aí eu chamo isso de reação de decomposição ou análise, tá? Então a gente tem essas duas e tem mais duas. A primeira é a simples troca ou deslocamento. O que é a simples troca? Você tem um reagente simples e um reagente composto, tá? Então eu tenho uma substância simples, que é formada só por um átomo, e uma composta, que é formada por dois átomos. O que acontece? Vai ter uma simples troca. O que é simples troca? Isso vai entrar aqui e isso vai sair. Um deles vai sair e vai entrar esse A que estava sozinho. Se você observar, aconteceu isso aqui, ó. O A entrou no lugar de quem? Do B, tá vendo? Antes eu tinha B com C. Agora eu tenho um A com C e o B ficou separado. Então eu tenho uma simples troca ou deslocamento, tá? Então deslocamento você vai ter um simples e um duplo ou triplo, independe disso, tá? E você vai ter uma troca. Esse que estava simples vai entrar dentro da molécula e tirar um. Então eu tenho uma simples troca ou deslocamento. O próximo é a dupla troca. Dupla troca ou substituição. Quando eu tenho dupla troca ou substituição, as duas substâncias como reagentes são compostas, ó, A e D, B e C. Os dois são compostos. E aí vai acontecer uma dupla troca. O que é a dupla troca? Um vai entrar no outro, o outro vai entrar no um. Então, se você observar, ó, A e D, quando você olha aqui, A e D está onde? Separado. Se eu olho B e C está junto, quando eu olho aqui, B e C está separado. Tá? Então, apareceu uma dupla troca. Esse estava com esse, e aí eles trocaram. Cada um ficou com um. Tá? Então, dupla troca ou substituição é esse tipo de reação. Vamos a alguns exemplos, para vocês perceberem isso aí, quer ver? Ó? Aí. Ah, professor, complicou demais. Complicou demais. Não, não complicou não. Mentaliza lá, tá? Se for preciso, volte um pouquinho o vídeo para você relembrar os 4 tipos de reações. Vamos observar a primeira aqui, ó. A primeira, eu tenho o quê? Uma substância, mais uma substância no reagente, combinando e formando uma única substância. Lembra qual que era essa? E aí? Qual que era essa? A reação de síntese. Lembra disso? Reação de síntese. Síntese ou adição, tá? Então, quando você tem síntese ou adição, é a soma de duas substâncias, dois reagentes, formando um único produto. Quando forma um único produto, reação de síntese.
tá? Ou chamada adição também. Se eu olho a de baixo eu tenho um reagente formando dois produtos. Como é que é essa? Tá parecendo com essa, só que é o contrário, lembra? Essa é a de decomposição. Quando eu tenho um composto se decompondo em vários outros, eu chamo de decomposição. Então, esse composto está se dividindo, está se decompondo em vários outros. Então, essa a gente chama de decomposição ou análise. Observe essa daqui. Essa parece com essa e parece com essa? Não. Então, ela não vai ser nem síntese nem decomposição. O que está acontecendo aqui? Observe cada participante para ver se você consegue entender. Eu tenho hidrogênio, cloro, sódio, hidroxilo, né, que é oxigênio com H, oxigênio com hidrogênio, sódio, cloro, hidrogênio, oxigênio, que é a água. O que está acontecendo aqui? Ó, sódio estava com oxigênio e hidrogênio, agora ele está com quem? Com cloro. Ah, rapaz. O cloro estava com hidrogênio, agora ele está com quem? Com sódio. Esse OH estava aqui, agora ele está com aquele H. O que está acontecendo? A dupla troca, lembra da dupla troca? Se você observar, está tendo uma dupla troca. Então, se você observar, está tendo uma dupla troca aqui, ó. Dupla troca. Então, quem estava com um, agora está com o outro. Então, aconteceu a dupla troca. Agora, observe essa daqui, ó. Veja essa daqui. Aqui a gente tem, ó, nitrato de chumbo e iodeto de sódio. Quando eu observo aqui, o nitrato de sódio e iodeto de chumbo. O chumbo estava com nitrato, agora ele está com o iodo aqui, né? Então, o sódio estava com iodo, agora ele está com o nitrato. Observe que essa reação é semelhante à de cima, não é isso? Ela é semelhante à de cima, quer dizer que ela é também uma dupla troca. Então, ela também é uma dupla troca ou substituição. Agora, verifica se essa daqui é igual também. Também ela vai ser dupla troca? Para ser dupla troca, os dois reagentes têm que ser compostos. Composto, composto. Aqui é composto, aqui é uma substância simples. Se essa substância simples, aqui está acontecendo uma troca? Tá, ó. Se você observar, o cloro estava antes com quem? Com o hidrogênio, né? Que é o ácido clorídrico. Agora, ele está com quem? Com o ferro. Então, aconteceu uma troca aqui, ó. No lugar do hidrogênio entrou quem? O ferro. Então, aqui não é dupla troca, é simples troca. Se você observar, ela é simples troca, tá? Simples troca. Agora, observe a última. Na última, a gente tem isso aqui, ó. H2O2, que é água oxigenada. Essa água oxigenada está se transformando em água e oxigênio. Um reagente se transformando em dois produtos. O que é isso? Decomposição, tal como essa daqui, ó. Está acontecendo a decomposição aqui. Então, nessa a gente tem a decomposição. Beleza? Galera, esse é um exemplo, tá? Alguns dos exemplos dos tipos de reações. Na atividade que eu vou postar junto com essa aula, você vai ter alguns exemplos, vai treinar mais algumas coisas, tá? A gente ainda vai trabalhar sobre reações, sobre aqueles cálculos de Lavoisier, de Proust, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. A gente ainda vai trabalhar isso ainda no decorrer desse ano, tá? Pode ficar tranquilo. Então, galera, para quem esperou aí até agora, quem assistiu toda a aula, meu muito obrigado, tá? E assim, agora é da sala de casa para sua casa. Valeu!